Olá, paz do Senhor. Paz do Senhor, Teice. Estamos aqui mais uma vez com o Ministério Mulheres que Oram da CIB Cidade para realizarmos mais uma vez na presença do Senhor esse momento de palavra, esse momento de oração, esse momento onde nós estamos aqui para buscar a face de Deus. Semana passada nós tivemos um imprevisto com a internet, não pôde ser transmitida, a palavra, mas glória a Deus que nós estamos aqui novamente. Paz do Senhor, Teice, se você ficou boa, tá melhor. Então nós estamos aí aguardando um pouquinho para ver se entra mais alguém, para que a gente possa continuar aqui com a palavra do Senhor, ministrando sobre a vida de vocês, sobre a vida de cada uma. E eu espero que esse ministério tenha abençoado a vida de vocês, de quem está ouvindo essa palavra, quem assiste ao vivo, quem escuta depois, quem nos acompanha pelo YouTube também. Nós temos o canal do YouTube Mulheres que Oram, Temos o canal da CIB Cidade também no YouTube, Instagram, @CIBcidade também, onde nós estamos transmitindo a palavra do Senhor, onde estamos levando adiante a mensagem do Evangelho de Deus. E para começar, enquanto as pessoas vão entrando aí, eu quero ler um salmo. Deixa eu ver aqui, Salmos. Salmo 138, diz assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás, estenderás a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne, a tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desampare as obras das tuas mãos. Amém. Louvado seja Deus. Que a gente possa meditar nesse salmo, onde o Senhor, o salmista aqui, ele fala que louvará o Senhor de todo o coração. E nós precisamos realmente louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Nós precisamos nos entregar verdadeiramente a Deus, nós precisamos reconhecer quem Ele é na nossa vida, nós precisamos reconhecer que sem Deus nada somos, nada podemos, que sem Ele, se não for Ele, se não for por Ele, se não for para Ele, nós não estaríamos aqui hoje. E eu louvo a esse Deus que Ele é tremendo, eu louvo esse Deus que é maravilhoso, eu louvo esse Deus que é soberano, esse Deus que nos amou primeiro, esse Deus que nos tirou lá das trevas, nos trouxe para a sua maravilhosa luz, esse Deus que mudou a minha vida e mudou a sua vida. Se nós olharmos para quem nós éramos antes de Jesus e olharmos para quem nós somos hoje com Ele, nós veremos quão grandes coisas o Senhor fez por nós. Quão maravilhas Ele operou em nossas vidas, como Ele nos transformou, como Ele nos moldou, como Ele nos amou, como Ele nos escolheu, a maneira como Ele fez na nossa vida,
foi uma forma maravilhosa, foi uma forma de sacrifício, mas que eu creio que Jesus, ao olhar para o sacrifício dele, ele disse que valeu a pena, né? Valeu a pena, sabe por quê? Porque eu e você, nós, as mulheres, os homens, jovens, crianças, nós somos preciosos aos olhos do Senhor, né? Nós somos como joias raras nas mãos do Senhor. E Ana, linda, saudade de ti, amiga. Viu? Das nossas conversas. Mas nós vamos voltar logo, se Deus quiser, né? Então, assim, como eu estava dizendo, a gente só tem que agradecer esse Deus. A gente só tem que agradecer. A palavra de Deus diz que em tudo dai graça. Em tudo, né? Seja na tribulação, seja na alegria, seja na tristeza, em tudo dai graça. Em tudo glorificai o nome do Senhor, em tudo exaltai o nome do Senhor, porque Ele é aquele que trabalha para aqueles que nele esperam. Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que nos toma pela mão direita e diz: não temas, porque eu sou contigo. Eu sou o teu Deus. E o tema da nossa palavra de hoje é a luz em meio à escuridão. Né? Quem já passou por um momento onde faltou energia na sua casa e você não tinha nenhum tipo de luz? Hoje não, quando falta energia, todo mundo tem o seu celular, liga lá a lanterninha do celular, dá para resolver o problema por alguns minutos. Mas quando nós não tínhamos esse recurso, quem não já passou por um momento de uma falta de energia e se viu aperreado, se viu ali no meio da escuridão, às vezes com crianças pequenas, né? Às vezes estava fazendo ali um jantar, fazendo alguma coisa e de repente a energia acabou e você ficou no escuro. Isso é uma situação do nosso cotidiano, né? Mas quando nós estamos em situações onde nós nos encontramos em escuridão, né? Às vezes a escuridão de uma enfermidade, às vezes a escuridão de um casamento em crise, às vezes a escuridão de um filho problemático, um filho que está passando por um momento difícil, vícios, né? Quantas vezes nós nos achamos em escuridão quando nós estamos com os nossos filhos hospitalizados, né? Às vezes a escuridão vem como em forma de um problema financeiro, que você não tem os recursos ali para cumprir os seus compromissos. Às vezes a escuridão vem por uma traição, às vezes ela vem por um desprezo, às vezes ela vem de alguma maneira. Alguém já passou por um momento de escuridão na sua vida, né? Eu já passei por muitos. E eu sei que até Jesus passar, até Jesus voltar, aliás, nós ainda passaremos por muitos momentos de escuridão. Mas quando nós temos a luz, que é Jesus, tudo muda, porque a gente consegue enxergar a luz em meio à escuridão. E a palavra que eu quero ler hoje está no livro de Atos, mas antes de ir para o livro de Atos, eu queria ler Isaías 45:3, que diz assim: eu lhe darei tesouros escondidos na escuridão, sim, riquezas secretas. Farei isso para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. O que o Senhor está dizendo aqui nessa passagem? Que quando você estiver passando por um momento de escuridão na sua vida, quando você estiver passando por um momento de dificuldade, quando você estiver passando por uma luta que você acha que está tão escura, está tão tenso, mas o Senhor te diz, sabe o quê? Olha, no meio dessa escuridão, há um tesouro escondido.
No meio dessa escuridão, eu tenho riquezas secretas para a sua vida, né? Mas como eu posso enxergar esse tesouro escondido? Como é que eu posso enxergar essa riqueza escondida em meio à tribulação que eu estou passando, um momento difícil, né? Há 3 meses, todos nós, o mundo inteiro tem passado por um momento de escuridão, que é essa pandemia. Mas mesmo durante esse momento de escuridão, a gente, pelos testemunhos, eu digo por mim mesma, pela minha vida, mesmo no meio dessa escuridão, no meio dessa pandemia, a gente tem encontrado uma luz. A gente tem encontrado uma esperança. A gente tem visto o agir de Deus, tem escutado, muitas pessoas têm passado a ouvir a voz de Deus que antes não ouviam. Muitas pessoas se voltaram, saíram das trevas, se voltaram para a luz do Senhor, né? Então, em meio à escuridão, há um tesouro escondido. E o que eu quero dizer hoje para você é que não perca esse tesouro escondido que Deus quer te entregar hoje. Não perca, não deixe Satanás roubar de você esse tesouro que Deus tem guardado hoje para ti. Você profetiza aí sobre a sua vida, pode dizer: Senhor, eu sei que o Senhor tem um tesouro escondido para mim. Em meio a essa luta, Senhor, em meio a essa tribulação, em meio a esse momento de escuridão que eu estou passando, eu sei que tem um tesouro escondido para a minha vida. Saudade também, Vevé, né? Tem um tesouro escondido. E o maior tesouro que nós podemos encontrar em meio às escuridões das nossas vidas, o maior tesouro que nós podemos encontrar se chama Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é a luz. Jesus é a luz que você precisa para iluminar esse momento de escuridão que você está passando. Ele é a luz. Amém, Eveline? Te amo. Lenilce, beijo, né? Então, assim, Jesus é a luz. Lá em Gênesis 1, 3, 4, o Senhor disse assim, ó: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e trevas. Ou seja, a luz é algo que vem de Deus, é uma coisa boa, tanto que o Senhor Ele mesmo fez essa separação, Ele separou a luz das trevas, né? Ele separou a luz das trevas. E hoje eu quero falar a respeito de um homem, né, que vivia na escuridão e pensava que andava na luz. Quantas vezes na nossa vida nós pensamos que estamos na luz, mas estamos andando no escuro? Quantas vezes na nossa vida a gente acha, né, pela nossa sabedoria humana, pelas tradições que a gente... Pai do Senhor, irmão Olivandro, seja bem-vindo. Pelas tradições que a gente defende, que a gente segue, pela vida religiosa que a gente tem, e a gente acaba achando: eu estou na luz, né? E temos uma fé cega muitas vezes. Mas hoje o Senhor, Ele quer que nós deixemos essa fé cega que há tanto tempo nós defendemos e nós consigamos realmente enxergar a verdadeira luz que se chama Jesus. O livro de Atos, capítulo 9, diz assim, eu quero ler para vocês essa palavra de Atos, capítulo 9, que diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita
quer homem, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aleluia, Deus. Então, aqui nós temos aqui a vida de Saulo. Saulo, ele era um fariseu, ele era um judeu culto, ele defendia a tradição, porque ele tinha uma tradição, ele defendia aquela tradição, ele defendia ali os princípios que ele acreditava, ele defendia com todas as suas forças ali os ensinamentos que ele teve. Mas Paulo, ele tinha uma fé cega. Antes aqui ele era Saulo, ele ainda não tinha sido, Deus ainda não havia mudado o nome dele para Paulo. E ele tinha uma fé cega. Ele resolveu então perseguir os cristãos, não porque ele era uma pessoa má, não porque ele era uma pessoa sanguinária, mas ele resolveu ali perseguir os cristãos, porque ele defendia o zelo do que ele conhecia, o zelo pelas escrituras que ele conhecia, pelos ensinamentos que ele tinha, o zelo pela religiosidade que ele tinha, pela tradição que ele defendia, levava Saulo a essa fé cega, de maneira que ele perseguia os cristãos, ele perseguia aqueles que eram de Cristo, achando que estava fazendo uma coisa boa. Ou seja, Saulo pensava que estava na luz, mas verdadeiramente ele ainda andava em trevas. Sabe por quê? Porque ele conhecia a palavra, ele conhecia a letra, mas ele ainda não conhecia o Deus da palavra, ele ainda não conhecia o Deus que escreveu aquelas coisas ali, ele ainda não tinha o conhecimento do Deus vivo, ele ainda não tinha tido um encontro com Jesus, ele ainda não tinha sido transformado pelo toque do Espírito Santo. E ali precisou Saulo cair do cavalo. Já ouviu aquela expressão, fulano caiu do cavalo. Então, precisou ele cair do cavalo. E quando ele estava indo ali a caminho de Damasco, que ele ia ali para destruir os cristãos, a palavra de Deus diz que uma luz
um resplendor de luz do céu veio de repente sobre Saulo. E ele caiu literalmente do cavalo. E a palavra ainda diz que quando ele se levantou, ele não enxergava. Né? Ele não enxergava. E Paulo ficou cego durante 3 dias. E se nós olharmos para a nossa vida, há quanto tempo nós estamos cegos espiritualmente? Há quanto tempo nós fechamos os nossos olhos para a verdadeira luz e estamos com os nossos olhos firmados na religiosidade, estamos com os nossos olhos firmados nas tradições humanas, nas doutrinas humanas, na sabedoria humana, e nós perdemos o melhor de Deus. Nós perdemos a essência. Nós perdemos a essência do Evangelho, nós perdemos de provar do poder de Deus, nós perdemos de sentir verdadeiramente Deus agindo na nossa vida. Por quê? Porque nós nos deixamos levar pela tradição, pelo tradicionalismo. Não estou dizendo que a tradição é errada, não. Eu estou dizendo que a sua tradição, ela não pode estar acima de Jesus, ela não pode estar acima do Espírito Santo, ela não pode estar acima do Deus Todo-Poderoso. A sua tradição, ela não pode estar acima daquele que é, que era e que sempre será o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Né? Isso a gente aprende na palavra de Deus. Isso a gente aprende conhecendo o Deus da palavra, através da intimidade, através do momento secreto. E por que será que Paulo ficou cego? Porque Deus queria mostrar a Paulo que o que ele defendia, e além da letra que ele conhecia, ele estava defendendo ali. Paulo, ele achava que estava defendendo a Deus, ele estava defendendo os ensinamentos de Deus, ele estava defendendo ali a lei de Moisés, ele estava defendendo ali os ensinamentos, né? Só que Deus queria se revelar a Paulo além da letra, além do conhecimento humano. E Deus, ele quer se revelar a nós além da letra, além do nosso conhecimento, da nossa inteligência, daquilo que nós absorvemos intelectualmente. Deus, ele quer ir muito mais além, ele quer ir muito mais profundo comigo e com você, porque Deus, ele é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus de relacionamento. E ali a palavra de Deus diz que Saulo se levantou e o Senhor falou com ele e disse para ele: Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E o que significa isso, irmã Iraís? Significa que não adianta você lutar contra a vontade de Deus. Não adianta você lutar contra o seu chamado. Não adianta você lutar contra aquilo que Deus planejou para a minha vida e para a sua vida. Não adianta. Vocês sabem o que eram os aguilhões? Naquela época, os aguilhões eram uma espécie de ferros que prendiam os bois no momento deles lavrarem lá a terra. Esses bois, eles eram presos com esses aguilhões, né? E quando o boi se debatia, quando ele tentava sair daqueles aguilhões, daqueles ferros, ele acabava se machucando. E por se machucar, ele sentia a dor e tinha que acalmar, né? E quantas vezes nós estamos assim? Estamos lutando contra os aguilhões. Estamos indo na contramão da vontade de Deus. Quantas vezes nós estamos querendo fazer a nossa vontade, estamos cegos espiritualmente, não enxergamos aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Quantas vezes o Espírito Santo está falando conosco, mas a gente prefere dar ouvido à voz da nossa vontade, ao nosso querer. Quantas vezes o Senhor está nos dando direções, mas a gente acha que o nosso caminho é melhor do que o caminho do Senhor. Mas Ele diz: olha, os seus caminhos são caminhos de morte. É o Senhor que sabe os pensamentos que tem a vosso respeito. É o Senhor que sabe os planos que Ele tem preparado para a sua vida, para a minha vida. É o Senhor.
Então não adianta você lutar contra os aguilhões, não adianta você tentar fingir que não ouviu a voz de Deus, porque nós ouvimos sim. Só que a gente quer ouvir a voz da nossa alma, dos nossos desejos. A gente quer ouvir aquilo que está no nosso coração e não aquilo que está no coração de Deus. E Deus, Ele te convida hoje para você parar e ouvir o que está no coração dEle. Porque o que está no coração dEle, meus amados, é tão tremendo, é tão lindo, é tão maravilhoso, é tão soberano, é tão... que não existe nem palavras para descrever o que tem no coração de Deus a meu respeito e a seu respeito. Ele diz que são pensamentos além dos nossos, que são planos mais altos do que os nossos. E Deus tinha isso para a vida de Saulo. Saulo, ele tinha o conhecimento da palavra. Ele estudou nas melhores escolas teológicas da época. Ele tinha um zelo pela palavra, ele tinha um zelo pelas coisas de Deus, mas ele ainda precisava encontrar-se com esse Deus. Ele ainda não havia se encontrado com esse Deus, o Deus vivo, o Deus poderoso. Mas foi ali no caminho de Damasco, quando apareceu, o Senhor se apareceu em forma de uma luz. Sabe por que a luz? Porque até então Saulo andava em trevas. Até então ele andava na escuridão. E ali, depois que ele passou aqueles 3 dias sem ver, sem comer, sem beber, o Senhor dá uma revelação ali a Ananias e diz a Ananias, Ananias, levanta, Ananias, vai até a rua chamada direita, vai lá na casa de Judas, que lá tem um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Olha aí que coisa tremenda e maravilhosa. Louvado seja Deus. Saulo teve um encontro com a luz, ficou cego para poder orar. O Senhor disse que ele estava orando. E eu creio que nesse momento de oração de Saulo, Deus revelou a ele, Deus se revelou a ele de uma maneira tremenda. Deus revelou a ele verdadeiramente quem ele era. Deus revelou ao coração dele que a maneira como ele estava agindo, mesmo que o coração dele tivesse uma boa intenção, não era o que estava no coração de Deus. Porque às vezes nós agimos até com boas intenções, mas as nossas boas intenções não significa que elas estão no coração de Deus. É por isso que a gente tem que pedir discernimento ao Senhor, para saber qual é a vontade dele para a nossa vida. Para nós agirmos de acordo com a vontade dele, E ali Ananias diz, mas Senhor, aquele homem que tu queres que eu vá lá, aquele homem é o que perseguia a tua igreja, ele mata, ele prende, Senhor. E Deus dá uma resposta mais tremenda ainda a Ananias. Vai, Ananias, porque ele é um vaso escolhido por mim. E ele vai sofrer muito por amor a meu nome. Ele vai levar minha palavra aos gentios, ele vai falar de mim aos reis, ele vai falar aos filhos de Israel, porque ele é um vaso escolhido. E amada, eu quero te dizer uma coisa, meus amados. Você também é um vaso escolhido do Senhor. Você tem que crer que você é um vaso escolhido do Senhor. E Deus, Ele quer te tirar de meio a essa escuridão que você está passando nesse momento. Deus, Ele quer te tirar dessa escuridão. E como eu falei no começo, muitas vezes o nosso momento de escuridão não é simplesmente o faltar de energia, não é simplesmente uma escuridão artificial, mas muitas vezes o nosso momento de escuridão, ele se dá de algumas formas. Às vezes um momento de enfermidade é um momento de escuridão. Quando o médico chega para você, ele dá um diagnóstico de uma doença que é incurável. Quando o médico chega diante de você e diz que o seu filho está no UTI, que o caso é só um milagre, então isso é um momento de escuridão. Quando você tem um filho nas drogas, isso é um momento de escuridão.
Quando você está com uma crise no seu casamento, isso é um momento de escuridão. Quando muitas vezes você está passando por um momento de depressão, de angústia da alma, de enfermidade da alma, isso é um momento de escuridão. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Assim como Paulo, ele encontrou a luz em meio à escuridão, você também vai encontrar essa luz se você buscar. Você também vai encontrar essa luz. Se você estiver passando por um momento difícil que você diz, Senhor, esse momento é um momento de escuridão na minha vida. É um momento que eu estou sem direção. Porque quando você está no escuro, você não sabe para que lado você vai. Primeiro porque você tem medo de tropeçar em alguma coisa. Não é assim? Faltou energia à noite. Se você não tiver como acender alguma luz, você vai tutipiando ali, vai tateando nas coisas, mas você vai com medo de tropeçar em alguma coisa, vai com medo de cair. E assim a gente, sem essa luz, sem a luz de Jesus, a gente tem medo. A gente passa por um momento de temor, de angústia, de tribulação. Mas olha o que o Senhor disse para você essa noite lá em Isaías 50:10. Quem há entre vós que tema ao Senhor, ouça ele a voz do seu servo. Aquele que anda em trevas e não tem luz, confie no nome do Senhor e firme sobre o seu Deus. Se você está passando por esse momento de escuridão, sabe o que o Senhor está te dizendo? Confie no nome do Senhor. Confie no nome do Senhor e firme sobre o seu Deus. Se firme sobre o Senhor. Volte o seu olhar para Deus, volte o seu coração para Deus, se entregue totalmente, porque Ele é a única luz, Ele é a única luz que pode destruir as trevas que estão sobre a sua vida. Ele é a única luz. Não existe outra luz fora dele, né? Não existe. Jesus Cristo, Ele é essa luz. É Jesus, não existe outra luz, não existe outro nome a qual nós devamos ser salvos. Não existe outro caminho, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida e fora dele não há salvação. A palavra de Deus diz que não há outro mediador entre Deus e o homem a não ser Jesus Cristo, o homem. Meu irmão, eu quero convidar você a abrir o seu coração essa noite para Jesus. Porque coisas grandes, tremendas e maravilhosas, eu creio que Ele fará na sua vida, se você crer, se você buscar, se você se entregar, se você verdadeiramente dizer, Senhor, que o Senhor seja a luz em meio à escuridão pela qual estou passando. Porque Deus, Ele dissipa toda a treva. A palavra de Deus diz que o nosso Deus, Ele dissipa todas as trevas da nossa vida. É Ele quem desfaz todo o mal. Lá em João 8:12 diz assim, então Jesus tornou a falar-lhes dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha que promessa linda. Ele é a luz do mundo e se você segui-lo, você jamais andará em trevas e você terá a luz da vida. Glória a Deus, aleluia. E eu quero lhe dizer que uma vez que você começar a ver a luz de Deus em seus momentos mais escuros, a escuridão não lhe será mais a mesma. Quem não já passou assim por esse momento de faltar energia na sua casa? E quando você encontra ali o seu celular, você acende a lanterninha dele. A escuridão já não é a mesma. Né? E assim, quando nós encontramos Jesus, quando nós encontramos essa luz, a escuridão não será a mesma. Você vai perceber as coisas de modo diferente. Você não vai mais ter medo, porque a luz de Jesus, a luz de Deus, ela vive em você. E outra coisa, essa luz, ela nunca se apaga. Ela nunca se apaga. Essa luz, ela é viva, ela é maravilhosa e ela não há escuridão que possa apagar a luz de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, se você assim buscar, se você assim crer.
Você precisa crer. Você precisa crer. Em Romanos 13:12 diz assim: a noite é passada e o dia é chegado. Lancemos, pois, de nós as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. O Senhor está dizendo, olha, deixa as coisas da escuridão, deixa as coisas das trevas, deixa o pecado, deixa a mentira, deixa o engano, deixa a falsidade, deixa a inveja, deixe tudo aquilo que é das trevas, se vista com as armas da luz. Se revista de Jesus, se revista do Espírito Santo, se deixa encher pela presença de Deus, porque quando a presença de Deus ele vem sobre nós, essa luz também vem sobre nós. E ele nos dá essas armas de luz, e a palavra de Deus diz que as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruição das fortalezas. E quantas vezes o inimigo, ele tem levantado fortalezas em nossas vidas. Quantas vezes ele tem levantado muralhas nas nossas vidas, nos impedindo, tentando nos impedir de ver a luz de Cristo, né? Mas a palavra de Deus diz que você tem armas poderosas. Você tem armas poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas que se levantarem contra a sua vida. Você tem essa autoridade, porque o próprio Jesus, ele diz assim, ó: eis que vos dei autoridade para pisar de cobras, serpentes e escorpiões, e todo o poder do mal, e nenhum dano eles lhe causarão. Essa é a promessa de Deus. Ele diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Então, se você nascer novamente, se você tiver a experiência do novo nascimento, do momento em que Deus te arranca das trevas, te leva para a luz, o maligno não pode mais te tocar. Sabe por quê? Porque você vai ser uma geração eleita, você vai ser um sacerdócio real, você vai ser uma nação santa, você vai ser um povo adquirido, você vai ser um povo peculiar, para que anuncieis as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a partir do momento que você recebe o Senhor, que você recebe a luz de Deus sobre a sua vida, você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. Eis que as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo, né? E Deus, ele quer trazer sobre a sua vida essa luz. Ele quer trazer sobre a sua vida esse renovo. Ele quer trazer sobre a sua vida uma vida abundante, porque a palavra de Deus diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O Senhor tem uma vida abundante para te dar. O Senhor tem um caminho maravilhoso para você percorrer. Não estou dizendo que esse caminho maravilhoso porque você não vai ter problemas, não, porque todos nós teremos, nós passaremos por aflições, diz a palavra de Deus. Mas nós andaremos na luz, andaremos em paz, porque nós sabemos que nós temos um Deus que vai adiante de nós, endireitando todos os caminhos tortuosos. Nós temos um Deus que vai adiante de nós, quebrando todas as muralhas de Satanás. Nós temos um Deus que vai adiante de nós, abrindo o caminho, nos ensinando o percurso, para que nós não venhamos nos desviar da sua presença. Em 1 João 7 diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz, como ele na luz está, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, amados, vocês que estão aqui hoje ouvindo essa palavra, você que vai ouvir depois pelo YouTube, você que vai ouvir depois pelo Instagram, o Senhor está te convidando hoje a sair das trevas, a sair da escuridão, a seguir a luz. E essa luz, né,
Tem até a música aí do Roberto Gade que diz, né? Essa luz, é claro que é Jesus. E é Jesus, é essa luz. É a luz que ilumina a tua vida, é a luz que te mostra o caminho, é a luz que te guia, é a luz que te sustenta, é a luz que te restaura, é a luz que te purifica. É Jesus, não existe outra além dele. É Jesus. E para finalizar diz assim, Isaías 62, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então, amados, que essa noite você possa se levantar e que você possa resplandecer com essa luz. Que você possa resplandecer a luz que só vem do Senhor. Não adianta nós queremos ter luz própria, porque a nossa luz própria, ela passa, ela cessa. Sabe por quê? Porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas quando nós refletimos a luz de Jesus e não a nossa própria luz, essa luz que nós refletimos quando ela é realmente de Jesus, ela ilumina o nosso caminho e ilumina o caminho daqueles que estão ao nosso redor. Então, que você possa meditar nessa palavra essa noite, né? Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Não deixa Satanás tomar essa palavra de você. E que você possa ir profetizar, que você possa declarar, que você possa clamar, que você possa pedir ao Senhor, Senhor, me conduz a um caminho de luz. Me conduz a um caminho que é aberto pelos teus passos. Me conduz a um caminho, Senhor, ao centro da tua vontade. Me conduz, Senhor, ao teu regaço. Me conduz ao teu aprisco, para que eu não venha me desviar, para que eu não venha me perder no meio do caminho, para que eu não venha, Senhor, no meio da escuridão, não enxergar a ti. Né? Paulo, ele precisou ficar cego para enxergar a Jesus. Nós possamos pedir ao Senhor, não quero ficar cego para poder te enxergar, mas que eu possa te enxergar por amor, que eu possa te enxergar na beleza da tua santidade, que eu possa enxergar a tua glória, como Moisés ali, ele orava, Senhor, mostra-me a tua glória, mostra-me a tua glória. Então você possa pedir ao Senhor, Senhor, mostra-me a tua glória, resplandece sobre a minha vida a tua luz, Senhor, para que Satanás não tem o poder de ofuscar os planos de Jesus na sua vida. Amém? Nós vamos orar, porque já estamos quase na hora, né? Mas antes de orar, eu quero deixar aqui um recado, que a partir da próxima semana, as nossas lives não serão mais às terças-feiras. Nós estamos voltando com os cultos presenciais. Então, dia 10, sexta-feira, nós teremos o nosso primeiro culto oficial das mulheres que oram. Será sexta-feira, dia 10. Nós estaremos transmitindo ao vivo o culto, né? E que vocês possam ser abençoados com essas palavras. Amém? Então, terça-feira nós não teremos mais mulheres que oram na terça. Será na sexta-feira, onde nós estamos voltando com o nosso culto presencial, e onde estaremos ministrando a palavra de dentro do templo, da CIB Cidade, né? Segunda Igreja Batista Cidade dos Funcionários. E o culto será às 19h30, amém? E eu quero convidar você nesse instante a fechar os seus olhos. Quero convidar você nesse momento a entregar o teu coração na presença do Senhor. Que você possa, nesse instante aí na sua casa, com quem você estiver, se tiver alguém perto de você, segura na mão dessa pessoa que está aí ao seu lado. Que você possa, nesse instante, derramar o seu coração na presença de Deus. Que você possa entregar o teu caminho ao Senhor nessa noite. Que você possa dizer, Senhor, eu estou cansada de andar na escuridão, Senhor. Mas eu quero ser guiada pela tua luz, eu quero, Senhor, andar na tua luz, eu quero andar na luz como o Senhor na luz está. Eu quero ter comunhão com os meus irmãos, eu quero andar em comunhão contigo, Senhor, para que assim o teu sangue possa me purificar de todo pecado. É o sangue de Jesus que nos purifica do pecado.
Nós não conseguimos nos purificar por nossas forças, nós não conseguimos nos purificar por meios naturais, mas é pelo sangue de Jesus. Então que você possa nesse instante, se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que você possa nesse momento entregar a sua vida ao Senhor, dizer: Senhor, eu consagro hoje a minha vida a Ti, eu entrego a minha vida a Ti hoje, Senhor. Eu coloco no Teu altar tudo que sou, tudo que tenho. Te peço que o Senhor venha me transformar, transforma o meu ser. Tira, Senhor, arranca as trevas que há dentro de mim, arranca a escuridão, arranca a depressão, arranca o medo, arranca as angústias, arranca a falta de perdão, a falta de amor. Deus, vem me transformar essa noite, Senhor, vem me moldar, Senhor, segundo a Tua vontade, Pai. Que você possa pedir isso ao Senhor, em nome de Jesus. Deus eterno e maravilhoso, Pai, soberano de Israel, Deus grande e tremendo és Tu, Senhor. Deus, Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus magnífico, Tu és um Deus grandioso, não há outro Deus além de Ti, Senhor. Não há Deus igual ao nosso Deus. A palavra de Deus diz que não há outro a quem possamos, por quem possamos ser salvos. Não há outro a quem recorrer, não há outro, Senhor. Não há Deus igual a Ti, nunca houve nem haverá um Deus semelhante ao nosso Deus. E a esse Deus vivo, porque o nosso Deus está vivo. Se nós olharmos para a cruz, ela está vazia. Se nós olharmos para o túmulo, ele está vazio. Mas se você olhar para o trono de Deus, o trono ele não está vazio, porque a palavra de Deus diz que ele está sentado num alto e sublime trono. Então o trono de Deus não está vazio. E ele está olhando para você do seu trono hoje. Aleluia, Deus. Pai, eu te peço que nesse momento, Jesus, Tu possa sondar cada coração que está aqui neste momento, aqueles que ainda vão ouvir. Deus, que Tu possa ir de encontro a esses corações, porque, Senhor, sabemos que muitos deles, Senhor, estão vivendo momentos de escuridão, estão vivendo momentos de temor, estão vivendo momentos de ansiedade, de depressão, de medo, de angústia. Estão, Senhor, nessa escuridão sem muitas vezes saber que direção tomar. Mas, Senhor, nessa noite nós declaramos que Tu és a luz que nós precisamos. Tu és a luz que o mundo precisa, Pai. Tu és a luz, Senhor, que dissipa toda a treva, que dissipa toda a escuridão. Não existe outra luz, Senhor, que possa fazer isso por nós, em nós e através de nós, ó Pai. Toma as nossas vidas diante da Tua presença. Nós entregamos a Ti os nossos corações, nós entregamos a Ti os nossos lares, nós entregamos a Ti os nossos familiares, nós entregamos a Ti a Tua igreja nessa noite, Pai. Eu entrego a Ti essas vidas, Senhor, que estão aqui essa noite, ó Pai, para que elas possam, Senhor, assim como Saulo, elas possam ter a vida transformadas por essa maravilhosa luz. Que elas possam ter a vida transformada, Senhor, pelo novo nascimento. Que elas possam ter a vida transformada, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, pelo Teu agir. Que elas possam ser tocadas pelo Teu Espírito, que elas possam sentir a Tua palavra, a Tua presença, que elas possam ouvir a Tua palavra, Senhor, elas possam ser transformadas e a sua fé ser vivificada, ser restaurada. Que através dessa palavra, Senhor, a fé dessas pessoas, Senhor, ela venha ser renovada, Senhor. Deus, eu venho Te pedir uma bênção especial sobre a vida de cada uma nessa noite. Eu venho Te pedir um renovo, eu venho Te pedir uma vida abundante, eu venho Te pedir, Pai, corações arrependidos, eu venho Te pedir amor sobre esses corações, perdão sobre essas vidas.
Pai, eu venho te pedir que hoje o Senhor possa agir com a tua mão poderosa, Senhor. Vai quebrando todo jugo de Satanás sobre essas vidas, ó Pai. Vai repreendendo toda cilada do diabo, vai repreendendo todo laço de morte, toda depressão, Senhor, que o Senhor possa colocar por terra essa noite. Deus, entra, Jesus. Entra com a tua luz nesses lares essa noite, ó Pai. Entra, Espírito Santo, com o teu anjo. Entra com o teu Espírito Santo. Entra, Senhor, com o teu poder, a tua unção e a tua majestade nesses lares. E traz a transformação e o milagre que eles estão precisando nessa noite, ó Deus. Transforma os corações, Pai. Traz alegria. Traz restauração. Traz saúde, Senhor, sobre essas vidas. Traz a paz que esses corações necessitam, Senhor. Traz, Senhor, Pai, o refrigério que eles precisam. E que a tua luz possa permanecer sobre a vida de cada uma delas, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Nós vamos ficar por aqui hoje. Mas eu quero pedir que você continue aí a orar na sua casa, continue o seu momento aí com Deus, continue buscando a presença desse Deus que é maravilhoso e tremendo, né? Deixa aqui o meu obrigado pela participação de vocês, né? Vocês possam seguir também a nossa igreja, @cibcidade. Temos também o Ministério de Jovem, MJA, que é o Ministério de Jovens e Adolescentes. Mulheres que oram também. E nós temos um canal tanto da igreja Cibcidade, quanto da Mulheres que Oram no YouTube. Que vocês possam nos acompanhar essas palavras, tá certo? Um beijo no coração. Que Deus abençoe cada um de vocês maravilhosamente. Que o Espírito Santo possa estar sobre a vida de vocês. E que a bênção do Senhor, que possa verdadeiramente estar sobre a sua vida e sobre a sua casa. Um beijo no coração. Aí o pessoal da igreja, o pessoal que já passou pela igreja, né? Irmão Alivande, Alenilce, sejam bem-vindos. As meninas aí lá do colégio, minhas companheiras de trabalho que estiveram aqui hoje com a gente. A mãe da Leca aí nos acompanhando, Mary, a Cláudia Lima, né? Pastor Pedro, aí o MJA, todos os que estiveram aqui que eu não pude ver, que às vezes, gente, eu fico meia cega, viu? Eu não consigo ver todo mundo, não. Somente quando eu tô ministrando, eu fico meia cega. Amém. Né? Mas cega no bom sentido, que eu foco na palavra e vou embora no que Deus quer fazer. Amém? Então, um beijo no coração de vocês. E até sexta-feira, dia 10. Viu? Beijo. Lembrando, amanhã nós temos culto na igreja às 19h30, culto presencial, estudo da palavra com o pastor Pedro. Um beijo e até mais. Fui!